do procedimento de leilão. Professor Júlio, o que acontece em um leilão judicial? Qual que é o procedimento? Nós falamos aqui então que nós temos dois leilões, o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Leilão judicial sempre vai ter processo, sempre vai ter processo. Sempre existe uma ação, um número de processo, o uso do poder judiciário, sempre existe. Sempre tem uma ação trabalhista, uma execução fiscal, uma ação monitória, uma ação de cobrança, uma ação de execução. Leilão judicial, procedimento que o judiciário utiliza para transformar o bem móvel ou imóvel em dinheiro, liquidez para sanar a dívida, a obrigação processual. Volto a falar que o leilão judicial, não temos um leilão concursado, nós não temos um leilão concursado, alguém que passou no concurso público e fica ali para prestar o serviço, não. O leiloeiro, depois do que nós conversamos, depois que ele faz o requerimento à junta, se torna um leiloeiro oficial, ele pode entregar currículos, apresentações a diversos magistrados, e aquele magistrado que se sentir confortável, sentir confiança, vai convocar, vai nomear esse leiloeiro para cuidar do procedimento de leilão, mesmo no âmbito judicial. Então, é assim que é feito, é chamada apresentação. O juiz, ele tem essa autonomia, o juiz, a juíza, de escolher o leiloeiro que ele achar que vai prestar o melhor serviço. Normalmente, isso é que nem perito, né, gente? O perito, sim, os peritos, né, são profissionais da confiança do juiz, e o juiz, toda vez que necessita daquele perito, topógrafo, engenheiro, arquiteto, uma avaliação, corretor avaliador, ele vai chamar para prestar o serviço de perito, assim como acontece com o advogado, o contador. Então, a figura do leiloeiro muito parecida com o perito, porque é a autonomia do judiciário escolher quem bem entender, quem achar melhor. Não existe nenhum vínculo, nenhuma regra. É um ponto importante. Claro que existem proibições, né, de comissão, então não pode o perito pagar comissão ao juiz, não pode o leiloeiro pagar comissão ao juiz. Mas eu acredito que no Brasil isso não aconteça, pode ser que aconteça em outros países, não é, gente? Vocês vão concordar comigo. Então é importante lembrar. Vamos lá, quando nós falamos de leilão aqui, vale a pena lembrar que o leilão judicial, para que ocorra o procedimento de leilão, nós estamos falando então de execução. Execução ou cumprimento de sentença. Leilão judicial, eu não faço leilão lá na fase de conhecimento. O leilão não acontece na fase de conhecimento. O leilão sempre vai acontecer já no final do processo. Já acabou o processo, teve decisão. Ou no procedimento de execução, que começa no segundo tempo, procedimento de execução, ou no cumprimento de sentença. Então, é na fase pós-sentença. Pós-sentença. Quando nós falamos de leilão, asta pública, expropriação, outro nome utilizado, o procedimento funciona assim. O bem, antes de ir a leilão, tem que ser escolhido um leiloeiro. Vai ser escolhido o leilão, um leiloeiro. Após escolhido o leilão, leiloeiro, o bem vai à avaliação. Tanto o bem imóvel como o bem imóvel, bem imóvel, vai à avaliação, vai ser avaliado. Lembrando que essa avaliação tem que corresponder à realidade de valor de mercado. Essa avaliação não é com base no valor venal, no valor de referência, é valor de mercado, hein, gente? Inclusive, nós conversamos nas nossas outras aulas, a avaliação é um ponto importante porque um erro na avaliação gera nulidade do leilão. Então, ponto relevante. Depois da avaliação, o leiloeiro vai marcar a data do leilão. Esses leilões são chamados de praça. Primeira praça, segunda praça. Professor, existe a terceira praça? Não. Para na segunda praça. A segunda praça é uma segunda oportunidade. Professor, eu ouvi falar que a segunda praça é onde o investidor, é onde alguém que vai arrematar o imóvel deve dar o lance. Depende. Muitos investidores compram na primeira praça, quando tem preço. Então isso depende, isso é mais boato. Normalmente sim, a segunda praça, como é uma segunda tentativa, pode ser que seja um leilão para o comprador mais bem sucedido, mas é muito relativo isso também. Mas fato é que nós vamos ter duas praças. Outro boato. Professor, tem terceira praça, quarta praça, quinta praça? Não, para na segunda praça. Esse imóvel que foi a leilão na primeira praça, na segunda praça, não foi arrematado. Ele pode ir a leilão novamente? Pode. Uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez. Pode ir em outros momentos a leilão novamente. Não é muito comum. O imóvel ou bem móvel, quando vai a leilão, não é arrematado na primeira praça, não é arrematado na segunda praça. Normalmente, ele vai para uma venda direta.
principalmente quando é uma instituição financeira, tá? Lembrando que leilão, nós temos fundamentos no Código de Processo Civil. Quando ocorre arrematação, é uma arrematação perfeita. O que é perfeita? Não adianta, né, questionar, pedir nulidade, salvo as exceções que nós vamos falar já já. Tá? Então, muito cuidado com isso. Já falamos aqui, pode parcelar então, 25% de entrada, parcela o restante até 30 meses. Alguns juízes aplicam o fundamento da fazenda, parcelando em até 60 meses, vai depender muito, o Brasil é muito grande, tá? Então, pontos relevantes. Qual que é a regulamentação do leilão? Então, o leilão, esse procedimento, né? O leiloeiro é nomeado, o leiloeiro vai pedir avaliação, que pode ser feita pelo próprio leiloeiro ou outra pessoa. Depois da avaliação, vai ser feito o edital, vai ser publicado com antecedência no mínimo de 30 dias, segundo regras de administração e gestão, e depois vai acontecer o leilão dentro dessa antecedência. Nós temos normas importantes que podem ser usadas como fundamentos, então anote aí, ó, nós temos a Lei 13.105 de 2015, o Código de Processo Civil atual, né? É o código que hoje regulamenta muitas questões a respeito de leilão, e temos também o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que também regulamenta, temos aí um exemplo, o 882, parágrafo 1º também, tá? Então, temos aí esses fundamentos para trabalhar com leilão. Quem pode adquirir um imóvel no leilão? Então, a regra é, para participar de um leilão, ser maior, capaz, tem que fazer o devido cadastro, o prévio cadastro. Se for comprar um imóvel parcelado, o nosso cliente precisa avisar antes. Normalmente nos sites existe um ícone, alguma observação que você consegue fazer. Tem interesse em comprar um imóvel parcelado? Aí você clica lá. Quem compra o imóvel parcelado, arremata o imóvel parcelado, vale a pena lembrar que não entra numa ordem de preferência. A ordem de preferência é o pagamento à vista, tá, gente? Isso pode acontecer. Os bens que vão a leilão, em primeira asta, em segunda asta, ou primeira praça e segunda praça, é chamado de asta ou praça, depende da região, o Brasil é muito grande. Esses bens são chamados de lotes. É muito comum lotes de bens móveis. Então, uma vez o professor comprou 60 notebooks num leilão da Justiça Federal, que era da Receita Federal. Então, o lote, ele corresponde a um bem unitário, no caso de um imóvel, normalmente é um imóvel separado de forma unitária, ou um lote de diversos bens. Então, isso é comum, tá? Mas o imóvel, o bem móvel, o bem imóvel que vai a leilão é chamado de lote. Então, pode ser unitário ou não. Também outro ponto importante que você precisa saber. Vale a pena lembrar também que os maiores erros no leilão acontecem no edital. Nós conversamos sobre isso. O leiloeiro mais experiente, o edital, assim como o nosso contrato de honorários de advogado, um contrato. Quanto mais experiência você tem, você consegue fazer, desenvolve um contrato melhor. O edital também. Se você pegar editais, normalmente os leiloeiros mais antigos, dificilmente vão errar no edital. Mas o edital tem que ser o mais transparente possível. O site tem que ser, então, homologado. Ser homologado é ter o número de inscrição no leiloeiro, juntar a junta comercial. O site também, de todos os bens que vão a leilão, tem que ter fotos, documentos, no caso do imóvel, detalhamento do imóvel, fotos, imagem do imóvel. Isso também é importante. Nós temos certificações. Uma certificação de segurança do leilão é a HTTPS, né? Uma delas, existem várias, para usuários do sistema. Então, trago aqui como exemplo que leilão tem um monte de certificação, como acontece hoje, é muito comum, tá? Na nossa pós-graduação tem um material de apoio, são vários artigos, gente. Vários artigos, faça uma leitura, tá, desses artigos, são artigos diferentes, mas vão certamente ajudar você. Vamos lá. Quando eu quero comprar um imóvel no leilão, então, dar a proposta, gerar a proposta, tem um nome, chama lance. No passado tinha que levantar a mãozinha, lembra disso? Hoje não, hoje é eletrônico, lance, tá? Então é o termo utilizado. Vale a pena lembrar que quando você faz a inscrição no site do leilão, no site ou presencial, você assina uma declaração dizendo que está ciente de todos os atos, dizendo que está ciente também da comissão adicional de 5% do leiloeiro, tá? Então não adianta depois alegar desconhecimento, tá? Então é assim que funciona. Bacana, né, gente? Agora sim você entende
de fato, os termos, os conceitos de leilão. Agora fica mais fácil.